começa a minha história na SEAP, porque eu falei, não, então é para eu ficar aqui mesmo, então vamos fazer o melhor onde a gente está. E aí eu comecei a trabalhar nas unidades, comecei a aprender, né? Eu era aquele garoto que tinha medo de tudo, frágil para tudo, né? Criado por vó. E aí eu entrei na SEAP, tive que mudar um pouco, né, cara? É um trabalho complexo, você tem que tomar decisões, você tem que ser, às vezes, enérgico. E aí isso foi evoluindo bem. Mas como é que foi o primeiro, quando você chegou nesse primeiro dia de trabalho, cara? Era aquilo que você esperava? Era melhor, era pior? Cara, na verdade, eu já ouvia, como eu te falei, eu já ouvia muita história de cadeia. Então, não foi tão traumático pra mim. Pô, meu pai me levava, às vezes, jogar futebol dentro da cadeia no presídio de maluco. No presídio do manicômio judiciário na época. Porra, ele jogava futebol lá, eu ficava lá vendo. Chutava a bola, os caras... Assim, eu já tinha um certo contato, já tinha ido na primeira base do SOI, na Frei Caneca. Era até uma escadaria assim. Eu lembro como se fosse hoje. Aí tinha um quadro das apreensões, armas apreendidas, simulacro apreendido. Eu adorava ver lá. Eu lembro como se fosse hoje. E aí, assim, é um choque, né? Porque, principalmente quando você entra numa galeria para conferir, né, cara? A minha primeira impressão foi eu olhando os caras, os presos, como bonecos, cara. Porque eles ficam lá dentro, muitos não pegam sol, né? Porque não querem, porque eles têm direito a 2 horas de banho de sol por dia. Mas muitos também não querem e preferem ficar lá dentro, fazendo outras atividades. E, cara, tu entra, dependendo da unidade, você entra eles ficam perfilados assim, né? Dos 2 lados, você entra pelo meio deles contando e parece um monte de bonecos de cera, assim, tudo brancão, todo mundo de camisa branca. E você fala, dá aquela primeiro impacto, né? Mas deu aquela respirada, foi contando e tal, e deu certo. E aí a gente vai acostumando e vê que não é bicho de 7 cabeças, apesar de ser perigoso. Mas não é bicho de 7 cabeças, é uma coisa que dá para se acostumar. O ser humano se acostuma com tudo, né? 2009, então tu já estava na SEAP? 2010 eu também posso ir na SEAP. 2010. 2009 para 10 foi uma época de muita confusão e de ingresso de alguns presos perigosos no sistema até. A segurança pública parece até... pode até parecer irônico, vou dizer, mas a segurança pública do Rio de Janeiro, coincidentemente, aquela época estava bem tumultuada, né? Tu chegou a ter esse primeiro contato com alguns desses criminosos de expressão? Não, cara. Na época que eu entrei, assim que eu entrei pra SEAP, eu fui lotado em Campos, cara. E Campos era só os presos lá da área, das proximidades de Campos. Eu não sei em qual área que abrangia o ingresso dos presos na unidade de Campos, não lembro bem, mas era só daquela área do Norte Fluminense. Então, eu não tive contato com esses mais conhecidos aí. Eu tive contato com presos comuns e, na verdade, a gente trata preso como preso, né? O preso pode ser conhecido, eu vou tratar ele da mesma forma que o preso que é um pouco mais caído no conceito deles, vamos dizer assim. A segurança é a mesma, o cuidado é o mesmo e vamos que vamos. Mas eu não tive contato com eles. Eu fui lotado logo lá em cima. Lá em Campos, nesse período, ainda não tinha ocorrido aquele efeito metástase, né? Que aconteceu justamente em decorrência das UPPs. Não. Então era realmente mais tranquilo para lá. Mas... E aí? Tu foi lotado em Campos e tu ficou lá desde sempre? Fui lotado em Campos. Ficou quanto tempo lá? Fui lotado em Campos, fiquei 6 meses em Campos. Aí, como eu te falei, né? Eu tinha entrado já pra SEAP. Tu foi morar lá, cara? Tu ficava indo e voltando? Ficava indo e voltando. Eram 3 dias de plantão, um dia... Eram 2 dias e ficava 6 em casa. Mas era massacrante, porque tu perdia quase um dia indo e quase um dia voltando. Então, porra, meu irmão, 4 horas. Cansativo, cara. Eu pegava o ônibus no meio da estrada, os colegas já estavam deitados no ônibus dormindo, eu ia todo torto. Os caras não acordavam, chega a palavra, não adianta mesmo. Mas era o ônibus da SEAP mesmo. Era um ônibus da SEAP, um queixinho duro da SEAP. Na época, não era nem um frescãozinho, era um ônibusinho durinho. E a gente ia, cara. Aí depois passou a ser uma van, melhorou um pouco, mas aí eu já tinha saído de lá. Aí eu fui pra Cadepol. Fiquei 8 meses lá, fui pra Cadepol. Cara, o interessante, cara, foi até bom tu ter voltado nesse ponto, porque assim, ele já era servidor público da Ativa, já estava laborando como policial penal,
Sim. Passou num dos concursos mais difíceis da história do cargo de inspetor, que foi esse concurso. Foi de oficial de cartório. O teu foi oficial de cartório, 2009. Foi o que veio depois. Que foi também um concurso muito chato, foi a FGV, a época. Foi a FGV. Foi um concurso que correu o risco de ser anulado, ali teve uma fraude, aí as pessoas foram identificadas quem participou da fraude. Fez a Cadepol, estava tendo aproveitamento na Cadepol, passou dentro das vagas e alguém olhou e falou... Me formei na Cadepol. Oi? Me formei na Cadepol. Se formou, ou seja, concluiu com aproveitamento e alguém falou assim, não pode, não serve não. Não serve não? Serve não. Mas por quê? Impedimento em relação à atividade de investigação? Não. É algo que, se fosse para ser levado em consideração, lá também não serviria. E aí, beleza, o cara serve para trabalhar lá, não serve para cá. Aí, ou seja, a gente tem casos aí de servidores públicos do Estado que tá na ativa, mas isso é uma outra história, né? Nem vou entrar. É melhor. Não é entrar nessa história, não. Mas você vê, cara, que alguém te impediu de ser policial civil. Talvez a gente sabe que a vida é cheia de história e às vezes converte para que você se realize de outras formas, te poupa de outras coisas. Sim. Mas assim, a pessoa que avalia isso, cara, a pessoa tem que ter bom senso também. Ter bom senso também, às vezes, é ser inteligente. Fala assim, cara, meu irmão, o cara já é servidor público, o cara concluiu... Eu acredito, Romulo, que a avaliação, apesar de ter sido a avaliação feita por pessoas bem inteligentes, né? Eu acredito que ela tenha sido muito rasa. Por exemplo, o cara é servidor da SEAP, o cara é agente penitenciário, né? Como dizem ainda hoje. Beleza, mas ele serve para cuidar de preso, ele não serve para investigar. Só que, o agente penitenciário ele pode ser diretor. Ele é sindicante. Quando ele é diretor, ele é sindicante de uma sindicância. Ele pune o servidor que faz alguma transgressão. Ninguém nasce sabendo investigar, pô. Entendeu? Você aprende ao longo... E vou te falar, e não aprende a investigar nem na Cadepol. Cadepol também não te ensina a investigar. Você vai ensinar, você vai aprender, vai investigar com um tempo de trabalho, com os mais velhos, com os mais cascudos, com o dia a dia. Pô. E dependendo da força de vontade, que isso conta muito e a instituição não tem culpa disso, tem gente que vai atravessar a vida inteira sem aprender a investigar. Pois é.